Silêncio, um sopro de vento. Antes de existirem reis, antes de grandes cidades se erguerem e antes das guerras que viriam a marcar a história da humanidade, houve um crime. O primeiro de todos. Uma tragédia familiar que começou com uma simples oferta e terminou com um grito que ninguém ouviu, mas que ecoou por toda a eternidade. Esta é a história de como a inveja, pela primeira vez, envenenou o coração de um homem e manchou a terra com o sangue de seu próprio irmão. Num mundo ainda jovem, duas crianças nasceram sob o mesmo céu. Caim foi o primeiro a chegar. Desde cedo, ele sentiu o peso da terra em suas mãos. Era forte, um trabalhador incansável, que arava o solo e plantava sementes, esperando que a terra lhe retribuísse o esforço com colheitas fartas. Ele via o mundo como um desafio a ser vencido pela força e pelo suor. Logo depois, veio Abel, mais quieto, de espírito simples. Enquanto Caim dominava a terra, Abel caminhava entre os rebanhos. Ele era um pastor, cuidadoso com suas ovelhas, guiando-as por pastos verdes e protegendo-as dos perigos. Dois irmãos, filhos dos mesmos pais, mas com vidas e naturezas completamente diferentes. Um olhava para o chão, o outro para as criaturas que nele viviam. Ali, no início de tudo, seus destinos já começavam a se separar. Chegou o dia em que ambos deveriam apresentar uma oferta a Deus, um gesto de gratidão e reconhecimento. Caim, o agricultor, escolheu frutos da sua colheita. Trouxe o que a terra lhe deu, talvez com o orgulho de quem produziu aquilo com as próprias mãos. Abel, o pastor, foi ao seu rebanho e escolheu o melhor cordeiro, o primogênito, o mais perfeito. Ele ofereceu o que tinha de mais valioso, um sacrifício que representava a vida. O fogo ardeu nos altares e a fumaça subiu aos céus. A Bíblia nos diz que Deus olhou com favor para Abel e sua oferta. A fumaça do seu altar subiu reta, aceita, mas da oferta de Caim, Deus desviou o rosto. A fumaça se espalhou, rejeitada. Naquele exato instante, algo dentro de Caim se quebrou. A semente da inveja, da raiva e da amargura encontrou um solo fértil em seu coração. Deus, que vê além das aparências e conhece os segredos da alma, percebeu a escuridão que começava a crescer em Caim. O semblante do homem havia caído. Seus olhos refletiam uma tempestade interior. E então Deus o alertou com uma voz que era ao mesmo tempo um aviso e uma chance. Ele disse: "Por que você está tão irado? Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não fizer, o pecado está à sua porta. Ele deseja te dominar, mas você deve governar sobre ele." Era um chamado à responsabilidade, uma oportunidade para Caim lutar contra o mal que o seduzia. Mas Caim ouviu as palavras, sentiu o peso da verdade, mas seu coração já estava endurecido. Ele escolheu não lutar, ele escolheu deixar a porta aberta para o pecado entrar. O dia seguiu seu curso. O sol brilhava, o vento soprava suavemente. Tudo parecia normal. Foi então que Caim se aproximou de Abel. Com uma calma assustadora, ele disse: "Vamos ao campo." Abel, sem suspeitar de nada, confiando em seu irmão, concordou. Eles caminharam juntos, duas silhuetas se movendo sob um céu limpo. Ninguém que os visse poderia imaginar o que estava prestes a acontecer. O campo, um lugar de vida e trabalho, estava prestes a se tornar o cenário do primeiro e mais trágico dos crimes. O ar estava parado, como se a própria natureza prendesse a respiração, aguardando o momento irreparável. Ali, sozinhos, longe de qualquer olhar, a escuridão no coração de Caim finalmente transbordou. Não sabemos as palavras exatas que foram trocadas, ou se houve alguma palavra. A narrativa é tão rápida e brutal quanto o ato em si. Talvez Abel, percebendo a fúria nos olhos do irmão, tenha dito apenas uma palavra, um sussurro de confusão e dor. "Irmão?" Então, a violência. Um golpe, um som abafado, uma queda. E depois, um silêncio profundo e absoluto. O sangue de um homem justo, derramado por seu próprio irmão, encharcou a terra pela primeira vez. Abel não gritou por socorro. Sua vida se foi em silêncio, mas seu sangue clamava desde o chão. Não houve testemunhas humanas. Ninguém viu, ninguém ouviu.
Mas o céu presenciou tudo, o vento, que antes era suave, agora soprava forte, como um lamento. O chão que recebeu o sangue inocente parecia tremer. E a voz de Deus ecoou, não como um trovão, mas como uma pergunta calma e penetrante que atravessou a alma de Caim. Onde está Abel, seu irmão? A resposta de Caim se tornou infame, a primeira mentira para encobrir um assassinato. Não sei. Sou eu o guardador do meu irmão? Ele tentou se esconder atrás da arrogância e da indiferença. Mas era tarde demais. A resposta de Deus veio implacável. O que você fez? O sangue do seu irmão clama a mim desde a terra. A sentença foi imediata e terrível. Não foi uma pena de morte, mas algo talvez pior, uma vida de tormento. Deus disse a Caim: agora você está amaldiçoado e expulso da terra, que abriu a boca para receber o sangue do seu irmão das suas mãos. Quando você cultivar a terra, ela não lhe dará mais seu fruto. Você será um fugitivo errante pelo mundo. A mesma terra que Caim tanto amava e trabalhava agora se voltava contra ele. A fonte de seu orgulho se tornou a fonte de sua maldição. Era o início do exílio, a condenação de viver para sempre com a culpa, carregando o peso do que havia feito em cada passo. Caim, aterrorizado, percebeu a dimensão de seu castigo. Ele temia que, como um fugitivo, qualquer um que o encontrasse o mataria. E então, num ato de misteriosa misericórdia, Deus colocou uma marca em Caim. A Bíblia não descreve como era essa marca. Era um sinal na testa? Uma luz? Uma sombra? Não sabemos. Mas sua função era clara: proteger Caim da vingança dos homens. Era um sinal que dizia a todos: não toquem nele. Essa marca é um dos maiores paradoxos da história. Ela protegia o primeiro assassino, mas ao mesmo tempo era um lembrete eterno do seu crime. Uma prova visível de que mesmo o pior dos pecadores não estava completamente fora do alcance da misericórdia divina. Assim começou a longa jornada de Caim. Ele partiu, deixando para trás o lugar que conhecia como lar. Caminhou por desertos e terras vazias, um homem solitário, assombrado por suas memórias. Em sua mente ecoava a voz de Deus: a pergunta onde está seu irmão? E o silêncio que se seguiu. O peso da culpa era seu companheiro constante, uma sombra da qual ele nunca poderia escapar. Ele construiu cidades, teve filhos, mas a mancha de seu ato o seguiu por toda a vida. Ele foi o primeiro a experimentar o exílio, não apenas de um lugar, mas de sua própria paz. A certeza de que nada, nunca mais, seria como antes. No final, a história de Caim e Abel não é apenas sobre um crime antigo. É um espelho que reflete o coração humano. Ela nos mostra que as maiores tragédias não nascem de grandes batalhas, mas de pequenas sementes de inveja, ciúme e raiva que deixamos crescer dentro de nós. O primeiro assassinato da história não começou com uma pedra ou uma arma. Começou com um coração que não soube lidar com a rejeição e permitiu que a amargura se transformasse em ódio. É uma lição atemporal sobre nossas escolhas e a eterna luta entre o bem e o mal que acontece todos os dias dentro de cada um de nós. Se você gostou da história de Caim e Abel e chegou até aqui através dos nossos shorts, considere se inscrever no canal para mais histórias como esta. Nos próximos dias, vamos explorar outro mistério das Antigas Escrituras. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.